E você que está nos assistindo, que por algum motivo não pôde vir, já sinta-se abençoado também, em nome de Jesus. Diz assim o texto da Sagrada Escritura: antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer do meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço mais uma vez, traz a revelação da tua palavra, usa o teu servo para a tua glória, e não permita que ninguém saia daqui, Senhor, sem a sensação, sem a certeza de ter sido tocado pelo teu Espírito, e que essa revelação, meu Deus, mude a vida dessa pessoa, traga esperança, traga paz, traga salvação, traga a resposta que ela precisa, mas que acima de tudo o teu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Você crê assim? Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Queridos, hoje eu quero pregar sobre o tema: do poço ao palácio, muita coisa pode acontecer. Do poço ao palácio, muita coisa pode acontecer. Quando Deus deseja ser glorificado em alguém, e quando Deus deseja honrar alguém, Ele escolhe uma pessoa e projeta o futuro dessa pessoa. Deus planeja o futuro de alguém, e o que Deus determina, ninguém pode anular. Quando Deus deseja honrar alguém, Deus não deseja apenas honrar aquela pessoa pelo motivo dela ser boa, não, capacitado, não. O que Deus deseja é aparecer através daquela pessoa. Com José foi assim. Esse homem que você já conhece a história dele, muito pregada, muito conhecida, para mim uma das histórias mais lindas da Bíblia. É um jovem que com 17 anos começa a sonhar e começa, a entender. Deus vai tirar uma foto do futuro de José e vai mostrar para ele: você vai ser governo, você vai governar e a tua família vai se prostrar diante de você. Tira 2 fotos e mostra para ele o futuro dele. Deus já estava no futuro. Agora José precisava passar por um processo para que ele chegasse até lá. Se Deus tivesse falado para José: José, você vai ser governador, mas antes de chegar lá você vai ter que passar por alguns momentos difíceis, porque todo mundo sabe que a vida, da estrada da vida, não é uma linha reta. Ela tem curvas, ela é esburacada, ela tem subidas, mas também tem descidas. E José, ele vai ter que passar por momentos de muitas dificuldades, por momentos de muitos problemas, de muitas lutas, para chegar até onde Deus queria que ele chegasse. Ele já começa sofrendo, porque ele vai contar para os pais, ele vai contar para os irmãos que ele tinha tido um sonho. E na casa de seu pai, quem poderia e quem deveria ter ajudado, seus irmãos, resolveram impedir que ele realizasse seus sonhos. Mas quem fez José sonhar não foi o homem, quem fez José sonhar foi Deus. Então eles vão fazer tudo para que os sonhos de José fossem frustrados. Eu encontrei uma coisa impossível para Deus na Bíblia. Diz que não existe impossível para Deus. Se existe uma coisa impossível para Deus, é Ele planejar alguma coisa e dar errado. Deus planejou para José um governo, não podia dar errado, não tinha como dar errado. É impossível de acontecer. Mas a partir do momento que ele conta para os irmãos por inveja, os irmãos começam a ficar irados, porque eles não se relacionavam bem com José, porque José era o queridinho do papai. Era o 11º filho dos 12 filhos de José, de Jacó. E a Bíblia diz que José, ele era o queridinho do papai. E isso, para alguns irmãos, é terrível. Você que é mãe, que é pai, sabe. Tem pai que diz assim: eu amo todos iguais. Mas se você for ver, o cuidado é melhor com o menor, com o mais novo. O mais novo é o mais paparicado. O mais novo é aquele que você, é o filho da velhice. Às vezes José era o filho da velhice. Então ele era tratado com muito amor. Aí o pai vai amar mais José do que os irmãos, e isso vai dar problema. Ele vai dar uma túnica colorida para José, para mostrar que José era tratado de forma diferenciada.
Isso vai trazer ira para o coração dos irmãos. A Bíblia diz que os irmãos não suportavam olhar para José. E é impressionante como isso acontece até os dias de hoje. Se você chega num ambiente e se destaca, se você, tem dons e tem talentos, se você chegar em alguns lugares, os irmãos, muitas vezes em casa, às vezes na igreja, aqui não tem isso, graças a Deus, mas em outras igrejas eu sei que tem. As pessoas olham bicudinho, porque você se destacou, porque você tem. Aí os irmãos de José disseram assim, esse camarada mesmo não vai realizar sonho aqui não. Combinaram os irmãos e disseram, vamos fazer o seguinte, vamos matar ele. Aí pegaram José e jogaram no poço. Mas enquanto eles jogaram José no poço, eles não entendiam o que estavam fazendo. Quando era só inveja, o sonho de José estava adormecido. Mas a partir do momento que eles jogaram José no poço, eles deram um start à realização do sonho. O fundo do poço para José foi o começo do cumprimento da promessa. Achando que estavam prejudicando, matando o sonho de José, eles estavam empurrando José para mais perto do sonho dele. Mas é difícil entender isso, como é que os irmãos pudessem fazer algo tão absurdo, tentando matar aquele que era do próprio sangue. Eles inventaram uma mentira, contaram para Jacó e disseram, seu filho morreu. Pegaram a túnica colorida, melaram de sangue e deram para Jacó. E a Bíblia diz que Jacó chorou o luto de José por muito tempo. Aqui entra aquela história, uma mentira contada há muito tempo, ela se torna uma verdade. A gente sabe que ela vai ser uma meia verdade, mas quando ela é contada há muito tempo e as pessoas acreditam, acabou. Então para Jacó, José não existe mais. José está dentro do poço e vai sofrer por causa da atitude dos irmãos. Mas a Bíblia diz que Rúben vai ser tocado e vai dizer, vamos tirar o menino daí de dentro, não vamos matar ele não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele. Do mesmo jeito que tem irmão para prejudicar, também tem irmão para ajudar. Aí Rúben vai dizer, vamos tirar, vamos vender. Tiraram o menino do poço, venderam o menino para os ismaelitas. Tirando o menino do poço, quando mandaram para os ismaelitas, eles estavam fazendo o quê? Aproximando José do seu sonho. Vamos mandar para mais longe, porque aí ele não vai brilhar aqui. Vamos mandar ele para mais longe, porque o sonho dele não vai se realizar perto de nós. Mandaram José para os ismaelitas. Os ismaelitas levaram para o Egito. Agora José não sofria apenas porque estava longe da casa do seu pai. José não sofria apenas porque estava longe dos irmãos. José não sofria mais porque não estava perto da sua família. Sofria porque estava indo para um lugar distante. José sofria porque não tinha mais o cuidado, o carinho, o amor do pai. José estava longe do seu contexto familiar e foi para o Egito. Lá no Egito ele foi vendido para um homem chamado Potifar, que era comandante do exército de Faraó. Na casa de Potifar, José chega como escravo, mas ele vai ser tão bem sucedido e vai fazer a casa daquele homem prosperar, que na casa daquele homem ele vai ganhar autoridade sobre tudo aquilo que aquele homem tinha. A Bíblia diz que Potifar via que Deus era com José. E quando ele chegou, aonde ele chegava, as coisas prosperavam. Eu queria que você entendesse aqui, que eu não quero exaltar as qualidades de José. Eu queria que você conseguisse enxergar por trás de toda essa história, que o pano de fundo dessa história é Deus fazendo tudo para realizar os nossos sonhos quando as pessoas tentam frustrar. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida, levanta a tua mão. Deus está fazendo tudo para realizar os teus sonhos, e não adianta ninguém querer frustrar. Deus vai realizar cada um deles, não importa se daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, Deus vai realizar seus sonhos. Na casa de Potifar estava o pequeno sonhador. Os irmãos disseram, vamos ver em que vai dar esses sonhos. Na casa de Potifar, José prosperava. E Faraó dizia, Deus é com ele. E Potifar dizia, Deus é com ele. Agora, é impressionante como algumas pessoas não conseguem ver Deus na nossa vida. Mas o mais interessante é que quem precisa ver, vai ver. Não interessa quem não quer ver, mas também
A gente tem que ficar bem ligadinho, porque Deus, meu irmão, Deus vai sempre estar de olho naqueles que o amam a Ele. Deus vai estar sempre com os olhos abertos para aqueles que adoram a Ele. Deus vai ficar sempre atento com os ouvidos abertos àqueles que clamam a Ele. E não interessa se uma pessoa que você desejava que ela acreditasse nos seus sonhos não acredita. O que interessa é que Deus acredita nos teus sonhos. O que interessa é que Deus está disposto a realizar teus sonhos. O que interessa é que Deus vai realizar seus sonhos. Potifar, ele olha para José e diz: Deus é na vida dele. José era um homem novo, forte e bonito. Deixa eu ver se tem alguém novo, forte, bonito aí. Bonito, bem bonitinho, tem não? Então olhe para cá mesmo, pode olhar para cá. Eu ia dizer que é o pastor Charles, mas já está meio... José era um homem bonito, era um homem forte, um homem novo. Aí a esposa de Potifar, a Patifa, não era Patifa o nome dela, é por minha conta. Ela vai se interessar por José. José é bonito, José é atraente. Só que José era um homem santo. José era um homem de propósito. José era um homem que temia a Deus. E ela vai investir nele uma vez, vai investir 2 vezes, vai investir 3 vezes. Sabe, ela estava doida pelo lepo-lepo. Ela queria o José. José era santo e foge. José era daquela turma do eu escolhi esperar. Não tem? Eu escolhi esperar. Em outras igrejas aqui também não tem esse negócio. Ao invés de escolher esperar, eu escolhi avançar. Quando você avança, você pega bucha. Quando você avança, você, meu irmão, não adianta eu estar com fome e querer comida quente, vai queimar a língua. Ela vai uma vez para José e José sai dela. Ela vai 2 vezes, José sai. Na 3ª vez ela consegue ficar com a túnica de José, com as vestes de José, e ela começa a caluniar José. O sofrimento de José vai aumentar ainda mais. Ele sofreu na casa do pai dele, ele sofreu na casa de Potifar, porque ela não conseguia o que queria, e ela vai caluniar. E como tem gente maligna nesse mundo. Quando não consegue o que quer com a gente, calunia a gente. Quando não consegue, sabe, de alguma forma conseguir o que quer, vai caluniar a gente. Gente, tem uma ilustração muito interessante a respeito de calúnia. Diz que um pastor chegou numa igreja pequena e o antigo pastor daquela igreja teve muitos problemas com os membros. E aí esse pastor chegou para organizar a casa, a igreja cresceu, a igreja ficou muito abençoada. E teve um pastor auxiliar lá que ficou com ciúme dele. E começou a inventar que o pastor estava com um romance com a secretária. E aí esse pastor, ele começou a ser olhado de forma diferente, porque depois que você é caluniado, depois que teu nome é manchado, depois que a tua reputação é destruída, o teu caráter, sabe, é manchado, você não é mais a mesma coisa. Então esse pastor, ele começou a ser olhado de forma atravessada pelos membros da sua igreja. E aí ele começou a ouvir: estão dizendo que o senhor está tendo um caso com a secretária. Estão dizendo que o senhor está tendo um caso com a secretária. De repente, a esposa daquele pastor ouviu isso e divorciou dele. E ele não estava tendo um caso com a secretária. Quando pensou que não, as pessoas começaram a sair da igreja. Ele não tinha um caso com a secretária. Quando pensou que não, aquele pastor começou a adoecer. E ele foi internado. E de repente ele começou a ficar muito doente, perdendo peso, o cabelo caindo e ele quase morrendo. Um dia, o pastor auxiliar dele chegou para ele e falou: pastor, eu preciso falar uma coisa para o senhor. Eu preciso confessar o meu pecado. Por inveja, fui eu que fiz essa calúnia, fui eu que levantei essa calúnia com o senhor. Mas eu sei que o senhor é um homem de caráter. Eu sei que o senhor é um homem de boa índole. Eu sei que o senhor é um homem de uma boa reputação. Eu quis destruir a sua reputação. Porque o invejoso é assim. Ele não tem o que você tem, mas também não aceita que você tem. Ele não é o que você é, mas também não aceita que você seja. Aí o pastor vai olhar para ele e vai dizer assim: foi você que fez isso? Ele estava no 5º andar de um hospital. E ele disse assim: fui eu, pastor, eu queria lhe pedir perdão. E aí ele disse: eu te perdoo, mas eu queria que você pegasse esse travesseiro de penas e você fosse até a janela. Aí ele disse, pegou o travesseiro e foi. Ele disse: agora abre o travesseiro.
Joga as penas. Mas pastor, se eu for jogar essas penas, depois elas vão cair muito longe. Joga as penas. Aí ele foi e disse assim: já terminei aqui. O vento levava as penas para muito longe. E o pastor disse: agora vai juntar cada uma delas. Aí ele falou: pastor, isso é impossível. E o pastor falou: pois é, eu te perdoo. Mas o que você fez comigo, com o meu nome, você jogou meu nome na lama. Você acabou com a minha reputação. Eu te perdoo, mas o que você fez comigo é impossível de ser reparado. Os irmãos de José, por inveja, tentaram matá-lo. A esposa de Potifar, porque não conseguiu o que queria, levantou a calúnia. O sofrimento de José aumenta. Mas ele está dentro do Egito, no lugar do cumprimento da sua promessa, firme em Deus. Porque não importa onde você esteja, não importa onde você esteja quando você tem uma promessa, quando você tem um sonho. Imagine se Thomas Edison tivesse deixado de sonhar depois de ter tentado 2000 vezes, nós não teríamos aqui a lâmpada. Imagine se aquelas pessoas que tiveram grandes ideias, tivessem desistido de sonhar por causa dos problemas, nós não teríamos conhecido o avião, o telefone e tantas outras coisas. Sabe por quê, gente? Porque não custa nada você sonhar pequeno ou sonhar grande, você tem que fazer a mesma força. O que interessa é você estar disposto a ver o teu sonho ser realizado. José sonhava com Deus. O sofrimento não pôde impedir José de ver seus sonhos realizados. A frustração não pôde impedir José de ter seus sonhos realizados. A mentira, a calúnia, o fracasso não pôde impedir José de ver seu sonho realizado. Mas o que eu acho mais interessante nessa história é que José, depois de ter sofrido tudo isso, depois de ter ficado preso, depois de ter, sido esquecido, porque ele ficou esquecido na prisão, Deus vai fazer depois Faraó sonhar. Isso, ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Mas lá naquele lugar tinha um homem que havia ficado preso com José, o padeiro e o copeiro vai se lembrar de que José tinha interpretado o sonho, conforme José interpretou, tinha dado certo. E ele disse: olha, Faraó, aqui no Egito tem um homem que ele tem o dom de interpretar sonhos. Então ele vai levar José até Faraó, e Faraó vai contar os sonhos que ele teve. Naquele momento ali, o sonho de José estava prestes a ser realizado. Talvez você esteja vivendo um momento assim, de incerteza, de muita dúvida. Talvez você esteja vivendo um momento onde um amigo teu está vivendo um sonho que vocês projetaram junto, mas você não está. Talvez o teu sonho tenha sido cancelado ou adiado porque você ainda está preso ao sofrimento lá do passado. Talvez alguém te feriu e você é um líder e não consegue mais frutificar. Está estéril. Talvez você abriu mão do teu ministério, você tocava, você pregava. Por quê? Porque te feriram lá no passado, você sofreu no passado. A Bíblia diz que quando José chega diante de Faraó e dá a interpretação do sonho, 7 anos de fome, e dá a solução para que Faraó tomasse a decisão correta, naquele momento o sonho de José é realizado. No versículo 41 diz assim: Faraó prosseguiu, dizendo: eu entrego a você o comando de toda a terra do Egito. Em seguida Faraó tirou do seu dedo um anel, o selo, e colocou no dedo de José, e mandou vestir de linho fino, e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real à frente os arados, gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Agora, essa palavra abram caminho quer dizer prostrem-se. Preste atenção, todas as vezes que José passava por algum lugar, os arautos gritavam: abram caminho. A fome apertou no Egito, não tinha comida em lugar nenhum. José agora é governo, com um sonho realizado. E aí a Bíblia diz que além de ser governo, Deus deu uma família para José, porque Deus não trabalha com esse negócio de metade, fazer as coisas pela metade.
Deus não trabalha dessa forma, Ele faz as coisas por completo. A Bíblia diz que José vai receber uma esposa e na sequência vai receber 2 filhos. É engraçado que José não ficou preso às feridas lá da casa do pai, às feridas do passado. Quem anda olhando para trás, gente, corre o risco de bater o carro. Quem anda olhando para trás nunca vai avançar, nunca vai ser feliz, nunca vai prosperar, nunca vai crescer. Por isso que o apóstolo Paulo disse que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso que ele diz em Filipenses 3,13: deixando as coisas que para trás ficam, prossigam para aquelas que estão diante de mim, rumo ao alvo da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Ele recebe um filho, o nome de Manassés, e diz: Deus me fez esquecer do meu sofrimento e da casa de meu pai. Porque agora José é governo. Presta atenção, José é governo. Deus nunca vai investir numa pessoa errada. Nunca, 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 nunca. Deus nunca vai levantar um arrogante para governar. Deus nunca vai levar um prepotente para governar. Deus nunca vai levantar um déspota para governar. Deus não. Deus não. Deus nunca vai levantar uma pessoa que não perdoa para governar. Deus nunca vai levantar uma autoridade dessa forma. Ele levanta José. E José diz: Deus me fez esquecer do sofrimento de toda a casa de meu pai. Ele estava dizendo: Deus me fez perdoar aqueles que me feriram lá atrás. Eu não carrego esse peso da mágoa comigo. Eu não sofro pelo mal que me fizeram. Eu não carrego esse fardo que é pesado, do ódio, da mágoa, do rancor. Eu sou livre dessas coisas. Eu durmo em paz, porque quando a gente tem mágoa das pessoas, as pessoas que nós temos mágoa conseguem dormir, quem não dorme somos nós. Se você tem problema com alguém, perdoe, sabe por quê? Porque quem fica em paz é aquela pessoa que você tem um problema, você vai sentir dor porque ela te feriu. E José diz: Deus me fez esquecer do sofrimento na casa de meu pai. A fome aperta, os irmãos de José vão atrás de comida no Egito. E quando eles chegam lá, quem é que eles encontram? José. Eles encontraram José. José reconheceu os irmãos depois de 13 anos. Mas os irmãos não conheceram José. José, quando viu os irmãos, ele chorou. José, quando viu os irmãos, ele sofreu. Mas ele não sofreu por um sentimento maligno. Ele sofreu porque ele fazia tanto tempo que não via os irmãos. Ele tinha saudade, ele queria abraçar, mas ele não queria se revelar naquele momento. E aí José, no primeiro encontro, ele vai fazer uma trama. Ele vai prender algum dos irmãos, vai deixar consigo para que trouxessem o segundo mais novo, que era irmão de José por parte de mãe, filho de Raquel, Benjamim. A Bíblia diz que eles foram lá e trouxeram. E quando trouxeram, José, ele não aguenta. E agora ele vai ter que revelar quem ele era. A pergunta que ele faz é: o pai de vocês ainda está vivo? Está vivo. Então tragam ele aqui também. Ele vai se revelar para os seus e vai dizer: eu sou José. Eu sou José. José quer dizer aquele que Deus acrescenta. José havia sofrido tanta coisa ruim, mas agora Deus estava acrescentando honra na vida de José. José tinha passado por tantas lutas, tantas dificuldades, mas naquele momento Deus estava acrescentando gozo, refrigério, paz e alegria. Estava permitindo José viver aquilo que ele tinha sonhado agora, só que de uma forma real. Quando os irmãos de José chegaram até ele, eles fizeram, sabe o que? Se prostraram. Agora é interessante porque nenhum deles morreram. Nenhum dos irmãos que duvidavam de José morreram. Todos se apresentaram diante dele e tiveram que se prostrar, sabe por quê? Para que Deus fosse exaltado naquela situação.
Aquelas pessoas que não acreditam em você, daqui para frente vão ter que passar a acreditar. Não para que você seja exaltado, mas para que Deus seja exaltado na sua vida, para que Deus seja exaltado na tua história, para que Deus seja exaltado no teu futuro. É assim que vai ser, eu profetizo em nome de Jesus. Eles se achegaram até José, com medo de José prender, mandar matar, açoitar, humilhar. Aí José disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Não temam, porque hoje eu estou aqui, porque Deus me mandou para cá. Não foram vocês que me trouxeram para cá, mas Deus me trouxe para o Egito, para conservar a vida de vocês no tempo de escassez e de dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai levantar você, sabe para quê? Para ajudar até aquelas pessoas que não acreditavam em você. Um dia essas pessoas vão passar por dificuldades e você vai dizer: não tem onde se achegar, porque eu vou te ajudar. Se Deus me trouxe até aqui, foi para ajudar você a sair dessa dificuldade, foi para conservar a sua vida, foi para abençoar a sua vida. É para isso que Deus vai te levantar, é para isso que Deus vai te exaltar nessa cidade, na cidade onde alguém não acreditava em você, na cidade onde você foi desprezado, no lugar da tua vergonha. Deus vai derramar a dupla honra sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte. Você que está em casa, receba essa palavra também em nome de Jesus. Agora, o segundo filho se chamou Efraim, porque dizia: Deus me fez prosperar na terra que eu tenho sofrido. José foi caluniado e as pessoas viam José como um estuprador. José foi caluniado, uma mentira quase acaba com a vida de José. Imagina o quanto aquele homem não sofreu. Mas ele disse: Deus me fez esquecer. Você precisa esquecer o mal que te fizeram. Você precisa deixar para trás. Você precisa esquecer, perdoar. Deixa eu te falar uma coisa: perdoar não é amnésia. Perdoar é lembrar e não sentir mais dor. Perdoar é lembrar e continuar indo para frente. Perdoar é lembrar e não sofrer mais pelo mal que fizeram. Se você não estiver disposto a esquecer, você não vai prosperar. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Você está sofrendo? Você está sofrendo? Você está sofrendo? Você está sofrendo? Deixa eu te falar uma coisa: está sofrendo agora porque Deus vai fazer você prosperar. Está sofrendo agora, mas Deus vai fazer você prosperar. Você está sendo envergonhado agora, está sendo humilhado agora, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus vai fazer você prosperar. Deus vai fazer você prosperar. Deus vai fazer você prosperar. Mas só prospera quem esquece a dor do passado. Agora, para concluir, a Bíblia diz que quando chegou a fome, os irmãos de José chegaram lá e se prostraram diante de José. Quem não acreditava se prostrou diante de José, dizendo: Deus é Deus. Deus é Deus que realiza sonho. Deus é Deus que cumpre promessa. Deus é Deus que faz acontecer. Você não está entendendo nada, mas eu estou dizendo: Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Deus vai fazer acontecer na sua vida. Deus vai realizar seus sonhos. Deus vai ser exaltado na sua vida. Se você crê, fica de pé em nome de Jesus. Se você crê, fica de pé em nome de Jesus. Vai dando glória. Já vai dando glória, porque quem dá glória, Deus dá vitória em nome de Jesus.